aqui, professor César Diniz, História, que vocês estejam bem, estou eu aqui de volta. Vamos para mais uma aula, continuação do módulo passado, né? Vimos na última aula revoltas coloniais e anticoloniais. Hoje vamos tratar dos últimos dois movimentos, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Valeu? Bom, galera, olha só, chama a tua atenção. Esses dois movimentos, eles têm um aspecto que os diferencia dos outros que a gente viu na aula passada. Esses serão movimentos de ruptura, de independência, tá certo? Então, atenção, movimentos de independência, não só contrários à administração metropolitana, mas também na tentativa de formar, né, repúblicas independentes de Portugal, tá certo? Primeiro movimento, Inconfidência Mineira, ano de 1789. Olha, 1789 é um ano marcante na história da humanidade, não é isso? Você já viu comigo, num vídeo anterior, numa aula anterior, é o ano do início da Revolução Francesa. Galera, observe, características da Inconfidência Mineira. Temos aqui o movimento separatista, como eu acabei de falar para você, é um movimento que defende a formação de uma república, aquele famoso Triângulo Mineiro, né? E é um movimento comandado pela elite mineira. Falei de Revolução Francesa, lembra que a Revolução Francesa foi influenciada pelo Iluminismo, e esse movimento aqui vai ser influenciado pelo Iluminismo também. E quando a gente fala de elite mineira, entenda que boa parte dessa elite urbana, né, que prosperou em Minas Gerais naquele momento, é uma elite que tinha oportunidade de estudar no exterior, estudar em Coimbra, em Portugal, estudar em Paris, na França, na Inglaterra. Então, era uma elite que estava absolutamente impactada pelos ideais iluministas, né? Liberdade, igualdade, é isso? Então, é um movimento antimonárquico, anti-absolutista, então é um movimento que se justifica, né, por esse aspecto também, por esse tipo de influência que acabou prosperando, beleza? Então, elite mineira, influência do iluminismo. Agora, vamos lá. Como é que ocorre? O que acabou motivando isso? Se a gente pegar o ciclo do ouro, que começa lá no final do século XVII no Brasil, ele vai se estender, ele vai ter um tempo curto histórico, né? Algo perto de 100 anos. Então, veja bem, 1789, então a gente já está praticamente no final do século XVIII aqui. Confere? Final do século XVIII, entenda que esse tipo de atividade entra em declínio, já está abalado, né? Já há escassez de ouro, perfeito? Então, boa parte dessa elite mineira que vivia, né, ao redor desse tipo de atividade, diretamente ligada a esse tipo de atividade da produção, da extração do ouro, ou indiretamente ligada a esse tipo de atividade, se encontrava endividada, tá certo? Bom, qual é a ideia? O que você tem que entender nesse momento? A elite endividada, né, mas a coroa portuguesa, ela pressionava os governadores, principalmente depois que assume em Minas Gerais o Visconde de Barbacena, né? A elite acaba sofrendo uma pressão da coroa portuguesa via governador da região para que os impostos, né, sobre a produção do ouro acabassem sendo honrados, né, mesmo sem que eles tivessem condição para isso. Lembra da coisa do quinto real, né? Lembra do ouro sendo derretido nas chamadas casas de fundição, e o quinto real, que era o imposto que seria levado à coroa, pudesse ser extraído, retirado. Bom, quando esse tipo de prática ele não se desenvolvia, a coroa tinha um dispositivo que era um dispositivo importante, que dizia que, obrigatoriamente, de qualquer forma, né, 100 arrobas de ouro, né, no decorrer do ano, do período, teriam que ser honrados na forma de impostos, né, para Portugal. E veja bem, se a produção entra em declínio, você simplesmente não tem como honrar com aquilo que está estipulado, vamos dizer assim,
naquilo que é a diretriz, naquilo que é a lei estabelecida pela coroa. Então, veja bem, é nesse tipo de ambiente tenso que se organizam os inconfidentes, né? Se contrapõe justamente a cobrança desses impostos, né, de uma vez só, uma coisa chamada derrama, né? E, na realidade, eles se organizam para deter esse tipo de ação e, obviamente, formulando, como eu falei para vocês, a construção de uma região, de um país independente de Portugal. Só que esse movimento ele acabou sendo traído por um dos inconfidentes, conhecido como Silvério dos Reis, né? E esse movimento esse movimento sendo traído, né, a coroa portuguesa retrocedeu e não cobrou, né, não colocou em prática a coisa da derrama. E aí passou a perseguir, a identificar aqueles que fizeram parte do movimento e passou a condená-los. Dentro desse contexto, na realidade, apenas um personagem acabou sofrendo, vamos dizer assim, a infelicidade de ter sido condenado e executado, no caso, um indivíduo conhecido como Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes. Bom, falei para você que esse é um movimento comandado por uma elite, né? E esse personagem, Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, ele na realidade era um militar de baixa patente, era um alferes do movimento. Então, resumindo, ele passou meio que a ser o bode expiatório disso, né? Então, já ouviram aquele ditado que a corda sempre estoura do lado mais fraco? Vamos dizer que dessa elite mineira, né, que participou, que comandou esse movimento, basicamente, aquele cara não tinha tanta relevância, né, podemos dizer assim, né, nesse aspecto, acabou pagando o pato. E esse indivíduo, esse personagem, nesse momento, a sua execução passou a servir até como um exemplo, né, para que outros movimentos não pudessem ser estimulados e tal. Na época da República, você ainda vai ver isso comigo mais na frente, ressurgiu o personagem Tiradentes meio como um mártir, né? como uma pessoa, como um herói que se opôs ao jugo metropolitano, se opôs ao domínio português, tá certo? Então, a República, algo que vai se dar a partir do ano de 1889, traz de volta no seu contexto, procura a imagem, né, de um líder, de uma figura inspiradora, no caso foi Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes. Beleza? Vamos lá, passando para o segundo movimento, também movimento separatista. Esse, na realidade, não se desenvolveu como o primeiro, ficou meio que no âmbito, né, da uma formulação no campo das ideias e de documentos que eram produzidos, né, de cartas, né, que eram distribuídas, né, onde se divulgavam as intenções, né, do movimento, conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, né, a Conjuração dos Alfaiates. Repare que o ano é 1798. Se aqui a gente tem a influência, Confidência Mineira, influência do iluminismo, percebe, aqui a gente já tem quase que 10 anos, 9 anos decorrido da Revolução Francesa. Então a gente já tem um iluminismo que influencia algo dramático que é a Revolução Francesa, e a Conjuração Baiana já podemos entender que é algo que tem, né, a influência dos dois movimentos. Beleza? Bom, características. Movimento também separatista, republicano. Aí, primeira coisa que vai nos importar quando a gente pensa a diferença da Confidência Mineira para a Conjuração Baiana. Aqui, gente, em Confidência Mineira, a gente tem a participação de uma elite que vivia, direto ou indiretamente, ligada à atividade do ouro em Minas Gerais. Aqui, a gente tem uma revolta, um movimento pensado e organizado por camadas populares da sociedade baiana, né? Então, a gente tem artesãos, comerciantes, militares, né? Profissionais liberais escravos, né? Tá certo? Detalhe também,
algo muito importante que diferencia um movimento do outro. Percebe? Aqui, até por ter esse perfil mais popular, entenda que o que se quer formar aqui é um país independente, o que se propõe, tá certo? Independente e onde a escravidão não deva prosperar, né? Não deva existir. A Inconfidência Mineira não era um movimento que defendia o fim da escravidão, não exatamente, tá certo? Isso não estava nas principais discussões dos Inconfidentes, a coisa do fim da escravidão, tá certo? Ao contrário daqui, Conjuração Baiana, fim da escravidão, era uma dos itens da pauta de reivindicações que esses caras levaram adiante, tá certo? Bom, coloquei aqui, e aí observe, quando a gente fala da Inconfidência Mineira, a gente fala da coisa da coroa portuguesa exigindo o pagamento de impostos em relação à atividade, né, da produção do ouro, da extração do ouro. Aqui, atenção para as motivações. Percebe que são itens, né? Como eu falei, é uma pauta, né, que vai bem dos anseios das camadas mais humildes da população. Veja bem, a maioria da população extremamente empobrecida, né? Escassez de alimentos, inclusive, a região de Salvador sofre, inclusive, com desabastecimento, né? Defesa do livre comércio, essa parte também é uma parte importante. Veja bem, quando a gente fala livre comércio, era muito comum que os brasileiros, que a colônia Brasil, pudesse ter afeição ou desejar comercializar livremente com outros países. Lembra, a Inglaterra produziu a Revolução Industrial. Poxa, vai com certeza produzir itens, né, que seriam utilizados aqui. Portugal não era industrializado. Então seria muito interessante que não houvesse essa coisa chamada pacto colonial. Mas na realidade é o pacto colonial que une, que estabelece essa relação metrópole com colônia. Então, vamos dizer que os colonos ali de Salvador, né, da Bahia, desejavam o fim do pacto colonial. Quando a gente fala livre comércio, fim do pacto colonial. Fim do pacto colonial, autonomia, e aí você já tem que ligar logo a coisa da independência, tá certo? Então, livre comércio era uma das reivindicações dos conjurados, né, daqueles que participaram da Conjuração Baiana. Outro aspecto importante, né, defesa do aumento do salário dos militares, né, muito desvalorizados. A gente vai ver essa discussão aumentando ainda na época da regência no Brasil, depois da Guerra do Paraguai. A gente vai ter muito essa coisa da valorização dos militares no Brasil. O Brasil, que nesse momento não tinha exatamente um aparato militar consolidado, né, desenvolvido. Então, havia uma busca por valorização desse tipo de personagem, de indivíduos, né, como galera da área militar. Certo? Então, fechando a aula, apenas reforçando os principais aspectos e fazendo um exercício, né, de comparação entre os dois movimentos. Faço esse exercício de comparação porque é muito comum que sejam criadas questões, né, onde procure-se pontos de aproximação, né, entre os movimentos, pontos de semelhança entre os movimentos e também pontos que distinguem um movimento de outro. Pontos de convergência em relação aos dois movimentos que a gente abordou hoje. Atenção, Inconfidência Mineira, beleza, separatista, Conjuração Baiana, separatista. Movimento republicano, elite, atenção, elite, camadas populares da sociedade. Confidência Mineira, elite. Conjuração Baiana, revolta dos alfaiates, segmentos populares da sociedade, tá certo? Esse movimento aqui sofreu influência do iluminismo, esse também, certo? Esse sofre também, a gente pode ressaltar, pode até dizer que esse também está nesse contexto, mas 1798 já é um ano, como eu falei para você, que a Revolução Francesa
está praticamente chegando no seu final. Então impacta aquilo que está acontecendo na Europa, impacta também, inspira também as pessoas que participam disso aqui, desse evento. Para fechar, vale ressaltar também a coisa da escravidão. Esse movimento não tinha como uma das suas pautas, né, a coisa do fim da escravidão. Esse aqui defende o fim da escravidão. Certo? Beleza. Galera, até uma próxima. Daqui a pouco eu vou subir com outra aula. Não deixem de fazer os exercícios. Um beijo grande e, como eu falei, até a próxima. Fui!